Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Tranquilos? Professor Diego aqui. E vamos para uma aula de medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão estão dispostas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. As medidas cautelares diversas da prisão são medidas substitutivas alternativas à prisão. Tá? As medidas cautelares são verdadeiramente excepcionais, devem ser impostas somente quando preenchidos alguns requisitos imprescindíveis da sua decretação, que quais são o fumus comissi delicti, né, e o periculum libertatis. Perfeito? Então a gente tem que estar verificando esses dois requisitos para aplicação delas. As medidas cautelares, elas deverão ser analisadas também sob o binômio necessidade e adequação, conforme o caso concreto, tá? E aqui a gente vai estar verificando agora quais são essas medidas cautelares. Primeiro, comparecimento periódico em juízo, né, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo para informar e justificar suas atividades, né, 319, inciso 1. Essa medida cautelar, ela consiste na determinação de que o indiciado ou réu compareça à presença do magistrado em periodicidade que vier a ser definida. Pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, tá bom? Para demonstrar por meio de prova idônea a atividade que realiza, o que permitirá ao juízo exercer alguma fiscalização sobre ele, tá? Então é uma forma de falar, olha, eu quero você, por exemplo, todo mês aqui, né, comparecendo nesse juízo, e ali ele vai estar informando e justificando as atividades que ele venha, né, prestando. Tá? Então é importante também, é muito utilizado inclusive. Proibição de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o investigado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, ou seja, essa medida cautelar, ela é possível que a frequência do indiciado ou do réu a determinados lugares ou estabelecimentos de certa natureza favoreça o cometimento de novas infrações, né? De sua parte, daí porque o juiz, diante de tal constatação, poderá interditar-lhe, né, ou seja, impedir, né, proibir, né, que esse acusado, tá, compareça, né, frequente esses determinados lugares, que pode ser campo de futebol, bares, rodeios, casas noturnas, casas de jogos, entre outros locais, tá? Ele vai verificar e, caso o acesso daquele indivíduo, né, possa trazer algum prejuízo, possa, né, gerar novas infrações, o juiz pode impedir que ele frequente determinados lugares. Então vamos lá. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o investigado ou acusado dela permanecer distante. Perfeito? Se as circunstâncias do fato indicarem a necessidade, o juiz poderá proibir que o indiciado ou acusado mantenha contato com certas pessoas, como vítimas, testemunhas, coautores. Tá? A finalidade do dispositivo pode ser, por exemplo, evitar a aproximação do réu possa causar algum tipo de temor à vítima ou testemunhas, bem como evitar que a proximidade possa gerar novas desavenças entre elas. Ocorre, por exemplo, em situações de violência doméstica, onde que o magistrado ele pode muito bem, né, quando for conceder, por exemplo, liberdade provisória, ele pode aplicar essa medida cautelar cumulativamente, para que o acusado, né, não mantenha contato com a vítima. Tá? Perfeitamente possível, e inclusive isso ocorre com uma certa frequência. Proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação e instrução. Se a permanência do acusado na comarca pela qual tramita o processo for conveniente para investigação e instrução, o juiz poderá decretar a medida quando, por exemplo, houver necessidade de proceder ao reconhecimento do indiciado ou acusado. Né? Na medida em que a lei não faz qualquer distinção, é irrelevante se o destinatário da medida, né, o acusado, o réu, resida ou não na comarca em cujos limites territoriais terá de permanecer. Então, aqui é uma forma de falar, olha, a gente entende importante que você permaneça aqui na cidade. Diante disso, né, proíbe que você se ausente da comarca onde que o fato ocorreu, né, onde que o processo, né, está tramitando.
Perfeito? Bem interessante também. Recolhimento domiciliar no período noturno ou nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Tá? Então, a aplicação dessa medida pressupõe a existência de prova inequívoca de que o indiciado ou réu tem residência ou trabalho fixo, né, aqui no local onde que o processo tramita. A pessoa sujeita ao recolhimento domiciliar deverá permanecer nas dependências de sua residência todas as noites e nos dias em que não estiver de dedicar-se ao trabalho ou estudo em estabelecimento de ensino, tá bom? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar? Tudo bem, aí ele pode ir lá, mas terminou de trabalhar, terminou o horário do seu estudo, ele tem que retornar imediatamente para sua residência, tá? Então, outro ponto bem interessante também das medidas cautelares, é uma forma assim de conceder a liberdade para a pessoa, do indivíduo ele poder, né, sair da prisão, mas, né, com certas restrições. Bem interessante. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Tá? Então, essa medida cautelar, havendo fundamento para concluir que o exercício da função pública ou da atividade econômica ou financeira daquele acusado favoreça a prática de novas infrações penais, o juiz ele poderá interditar temporariamente o seu exercício, tá? Impedir que ele pratique esse exercício, né, de forma temporária, comunicando conforme o caso o respectivo órgão público ou entidade de classe. Tá? Então, verificou que pode ocorrer novos crimes em razão dessa função que ele exerce, que esse acusado exerce, ele pode suspender esse exercício temporariamente. Tá? Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável, semi-imputável e houver risco de reiteração. Pessoal, um ponto muito importante. Essa medida é aplicável somente em relação a infrações praticadas com violência ou grave ameaça e que pressupõem, além da constatação, né, em decorrência da instauração de insanidade mental, de que o indiciado ou réu é inimputável ou semi-imputável. A demonstração de que apresenta considerável potencial de reincidência. Tá? Então, são vários requisitos que devem ser verificados e preenchidos para que possa, né, aplicar essa medida cautelar de internação provisória. A internação deve ocorrer em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou, na falta destes, né, em outro estabelecimento adequado ao tratamento. Perfeito? Então, bora lá. E para finalizar, as medidas cautelares, fiança nas infrações em que admitem para assegurar o comparecimento dos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Então, trata-se, em verdade, de medida de contracautela, que tem lugar para evitar que o indiciado ou acusado permaneça preso provisoriamente, tá? Ou seja, sujeito à prisão cautelar, na eventualidade de poder oferecer garantia ao juízo, de modo a reduzir a probabilidade de lançar-se às terras distantes. Então, ou seja, porque ele efetuou o pagamento dessa parcela, né, de um determinado valor. Perfeito? Então, é uma forma de você forçar a pessoa que ela não desapareça, porque ela vai ter um dinheiro ali que é onde que ela efetuou o pagamento dessa fiança, entendeu? Então, pessoal, é isso. Essas são as medidas cautelares diversas da prisão. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer, né, o acompanhamento de vocês aqui, a presença de vocês mais esse semestre. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, tá? As notas já estão lançadas no sistema, tá bom? Então vocês podem estar verificando lá quem efetuou a nossa atividade, né? E anexou a atividade perfeitamente no período disponibilizado, que foi um período bem tranquilo, né? Tá, já foi analisado, já foi corrigido e as notas já estão lançadas no sistema. Então, eu só tenho que agradecer vocês esse semestre. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Qualquer críticas, pode mandar para o WhatsApp, tá? Pode comentar lá no fórum, que eu vou ficar, então, inclusive, muito feliz, porque assim a gente pode estar melhorando as minhas aulas. Perfeito? Então, muito obrigado a todos e até mais. Um abraço. Tchau, tchau, gente.